Seja bem-vindo à aula número 13 do mini curso de Introdução ao CAD 3D no SolidWorks. Nessa aula, nós vamos fazer o nosso desenho de montagem, que será a primeira folha do detalhamento 2D do projeto Morsa de Mesa. Vamos lá? Caso você queira acompanhar a elaboração desses componentes e dessa montagem em 3D que eu tenho aqui na tela, aqui embaixo na descrição do vídeo tem uma playlist com esse mini curso desde a primeira aula, todas na sequência. É interessante que você acompanhe esse passo a passo desde o início, tá bom? Dando então início à nossa primeira folha, eu vou lá criar um novo arquivo, um novo desenho nesse caso. Quando eu clico em um novo desenho, ele já abre diretamente com essa opção ativa, onde eu devo inserir a primeira vista de modelo. Eu já vou te mostrar melhor o que é uma vista aqui no SolidWorks. Mas por hora perceba que ele já selecionou um arquivo, que é o arquivo que eu tenho aberto já aqui no SolidWorks. Caso eu quisesse fazer um detalhe referente a outro arquivo da 3D, basta procurar por aqui. Ele tem mais algumas opções, você pode ir explorando. Eu vou passar aquilo que é mais básico aqui para você, tá? Bom, uma vez selecionado o objeto que eu quero, eu venho aqui nessa setinha, avançar. Tem várias opções aqui para a gente escolher. Veja que ele já espera que eu clique em algum lugar da tela para criar a minha primeira vista, mas eu gosto de mexer em algumas coisas aqui. Primeiro, ele me dá a opção de escolher que tipo de vista eu quero. Uma vista de planta, uma vista isométrica, frontal, lateral. Mas eu vou ficar com essa que está selecionada aqui, tá? Outra opção interessante é essa daqui, ó. Somente as arestas visíveis ou você quer as arestas ocultas em linhas tracejadas? Eu vou optar por essa aqui, tá? Outra coisa que eu sempre mexo é aqui na escala. Ele já sugere uma escala aqui para mim, baseado no tamanho de folha que eu tenho, que é a 2:1. Mas eu vou vir aqui em escala personalizada e vou mudar isso aqui para 1:1. Ou seja, eu vou ter um tamanho real em relação ao que será a minha morsa de mesa lá no físico, né? Muito bem, por hora essas opções, embora ele tenha outras ali também. E eu vou agora sim clicar em algum lugar da tela, olha lá. Ele ainda permite, porque o comando ainda está ativo, ele permite que eu crie mais vistas, arrastando o mouse aqui, ó, vista lateral, uma elevação. Na diagonal ele criaria vistas isométricas, mas eu posso fazer isso depois também. Então por hora eu vou ficar somente com essa vista, posso concluir por aqui ou apertar ESC. Pronto, saio do comando. Ele criou ali uma primeira vista do meu desenho. Observe que ele tem ali as linhas tracejadas, conforme eu fiz a opção. Linhas tracejadas é o seguinte, pessoal, ele polui um pouco o desenho, mas ele torna o desenho mais técnico. Então é interessante que algumas vistas você tenha as linhas tracejadas. Com exceção, você vai ver aqui de vistas isométricas, vistas em corte, também não é legal que você coloque, tá? Muito bem, o que é uma vista aqui no SolidWorks? Perceba que quando eu passo o mouse aqui perto desse desenho, ele acende esse retângulo, esse frame em volta da minha vista, né? Isso é o que o SolidWorks chama de vista. Muito bem. Eu posso arrastar isso aqui para qualquer lado, clicando em uma aresta do meu desenho, uma aresta qualquer, ou simplesmente clicando nesse frame, né, que ele chama de vista. Olha lá, consigo movimentar por ali também. Quando está selecionado, ele coloca uma linha tracejada em azul. Quando não está, apenas passando o mouse, ele fica meio alaranjado ali, tá? Essa questão das vistas é importante para estruturar o seu desenho aqui no SolidWorks, tá bom? Caso você esteja estranhando o meu formato de folha, esse que eu tenho na tela no momento, que ele já abriu automaticamente, eu peço que você assista a aula passada na íntegra, tá bom? Nós falamos sobre templates e eu configurei tudo isso aqui na aula passada. Veja que quando falamos em desenho 2D aqui no SolidWorks, nós temos esse menu com novas abas, novas ferramentas, né? Por exemplo, essa daqui que é a aba Desenho. Aqui você pode criar uma nova vista da mesma forma que nós já fizemos aqui, através dessa ferramenta, Vista de Modelo. Veja que ele abriu aquele mesmo comando que ele já abriu automaticamente quando criamos a folha, mas nada me impede de vir aqui, escolher um novo objeto, por exemplo, e inserir novas vistas aqui na minha folha, tá? Apertando ESC, eu saio do comando.
Esse aqui também é bastante interessante, vista projetada. Eu posso criar novas vistas desse objeto já existente, olha lá. Posso criar aqui uma elevação, por que não agora, clicando de novo ali e selecionando qual vista eu quero. Vou clicar nessa aqui, ela dá origem a uma vista lateral, olha lá. Então você sempre escolhe qual será a vista originária, né, de uma nova vista projetada. Então aqui eu tenho um desenho padrão em 3 vistas, elevação, lateral e planta. Interessante assim, bastante técnico isso aqui. Mas eu posso fazer isso de uma forma diferente também. Falando em termos de desenho aqui, né? Eu posso substituir essa minha vista de elevação por um corte, por exemplo, longitudinal aqui na minha morsa. É interessante que a gente mostre os detalhes do nosso equipamento, do nosso dispositivo, da nossa máquina, e passando ali quantos cortes forem necessários, né? Muito bem, clico ali, delete, sim, essa daqui também, delete, sim. Vamos fazer de novo de uma outra forma. Agora com esse comando aqui, ó, vista de seção. Clico ali, ele traz essas opções aqui, que seria um corte na transversal aqui, olha lá a linha rosa que ele habilita. Se eu clicar em um ponto, ele vai passar o corte naquele ponto. Tem também na longitudinal, na horizontal aqui. Tem esse por 2 pontos, então eu clico em um ponto, escolho um segundo ponto, ele vai criar uma linha, portanto o corte. Tem esse aqui por 3 pontos também, tá? Mas por hora a gente vai fazer esse aqui, ó, na horizontal, né, na longitudinal. Vou escolher qualquer aresta, porque a minha intenção é passar o corte no centro da morsa. Então eu vou escolher, por exemplo, essa aresta aqui. Vou passando o mouse até encontrar o meio da aresta, eu sei que é o centro da morsa. Clico ali. Ele ainda tem algumas outras opções aqui, como por exemplo o corte em desvio, né? Mas por hora eu vou só aceitar o comando ali. Ele ainda abriu essa janela porque eu ainda tenho que tomar mais algumas decisões. Por exemplo, o lado, o sentido em que será esse corte. Eu posso inverter a direção aqui, por exemplo. Ó. Essa daqui também é importante, rachurar automaticamente. Eu acho interessante que a vista em corte esteja rachurada. Isso eu acredito que é bastante técnico também. Embora haja desenhos por aí com vistas em corte sem rachuras, não tem problema nenhum também, tá? Tem algumas outras opções ali, por exemplo, excluir componentes de fixação quando você utiliza o toolbox, né? Parafusos, pinos, porcas, você tem essa opção também. Muito bem, vou dar um OK ali. Ele está gerando a minha vista em corte, então às vezes demora um pouquinho, e vou jogar ali. Olha lá, perfeito. Eu tenho o corte H e aqui está a vista em corte. Eu não preciso ficar com essa letra, eu posso dar apenas um clique ali, ele deixa eu trocar tudo aqui de novo. Ó. Ainda tem várias opções aqui também. Por exemplo, eu quero que seja o corte A. Olha lá, ele já mudou aqui também. Não gosto dessa nomenclatura, posso dar 2 cliques ali e trocar. Por exemplo, eu costumo colocar assim, ó, corte A. Tudo isso é configurável se você vier aqui nas opções, tá, pessoal? Se você procurar aqui, você vai achar vários tipos de opções que você pode colocar. Mas eu prefiro ir editando manualmente algumas coisas aqui também, tá bom? Corte A, nesse sentido, está lá minha vista em corte. Vista em corte, como eu já mencionei, não é interessante estar tracejado, mas eu poderia colocar essa opção aqui. Por hora não. Sempre que ele pede atualização ali, eu prefiro clicar aqui. Deixa eu falar com você rapidamente a respeito da manipulação dos objetos aqui. É muito similar ao que nós temos nos objetos 3D, tá? No desenho de peça, desenho de montagem. Com o botão do meio, eu arrasto, né? Botão do meio. Se eu clicar o Ctrl e botão do meio, não vai mudar nada, é a mesma coisa, tá? Então somente o botão do meio já é suficiente. Rolando o botão do meio do mouse, você tem aquele zoom mais grosso. E o Shift com o botão do meio do mouse, você aplica aquele zoom mais fino, semelhante ao 3D também, tá bom? 2 cliques com o botão do meio, ele centraliza a folha em questão, tá? Então eu posso estar em um zoom, 2 cliques, centralizou. Posso estar com a folha perdida lá, 2 cliques, centralizou. Dando continuidade ao desenho, eu substituí a minha vista frontal de elevação
por esse corte, né? É uma estratégia de desenho, né, pessoal? A gente aproveita uma vista para mostrar como é a parte interna ali do nosso equipamento. Mas posso também enriquecer isso aqui com uma vista lateral, para a gente continuar com 3 vistas. Vista projetada, clico nessa aqui que será a origem dessa nova vista. Olha lá, clico em qualquer lugar. Perceba que por padrão, a vista criada, ela vem alinhada, meio que presa, meio que travada, a lista, ou melhor, a vista de origem. Por exemplo, essa daqui nasceu daqui. Veja que ela é alinhada ali, ó, né? E essa outra, a mesma coisa ali. Isso é um atalho para a gente, para as coisas não ficarem perdidas ali. Mas, de repente, se isso me atrapalhar, eu posso soltar, eu posso quebrar esse alinhamento. Botão direito na vista em questão, alinhamento, quebrar alinhamento. Olha lá. Dessa forma, eu tenho a vista completamente desprendida, né? Se eu preferir assim. Mas eu prefiro que elas mantenham um alinhamento. Posso voltar com esse alinhamento. Seleciono a vista em questão, botão direito, alinhamento, alinhar horizontal pela origem. Tem outras opções também, mas eu vou nessa primeira. E ele espera que eu clique na origem. Será essa daqui. Pronto, alinhou de novo. Olha lá. Observe também que o meu desenho, mesmo sendo em escala 1:1, e eu sei disso porque eu clico na vista, ele habilita a edição e eu vejo aqui, ó, 1:1, esse desenho está um pouco pequeno para essa folha, né? A folha, na verdade, está muito grande. Posso trocar de folha. Botão direito ali na folha que eu estou trabalhando. Por padrão, ele começa a trabalhar na primeira aqui. Eu posso clicar com o botão direito, propriedades, e trocar de folha aqui, tá? Por exemplo, eu vou jogar uma folha A2. Isso também é assunto da aula passada. Olha lá, ele trocou pela folha A2. E agora eu vou remanejando as minhas vistas ali. Muito bem, e posso trocar de novo a qualquer momento, né? A vista que eu estou trabalhando é essa que está selecionada aqui embaixo. Eu posso ir ali, F2, e colocar um nome, por exemplo, montagem, será a minha folha de montagem. Depois a gente vai ter a vista explodida, vamos ter aqui os desenhos de componentes item 1, item 2, e vai ficar tudo na sequência aqui, tá? Uma vez que nós temos as vistas principais criadas, o nosso objetivo agora é enriquecer esse desenho. O que seria isso? Colocar aqui informações que vão ajudar a pessoa que vai utilizar esse desenho. Na aula passada eu comentei sobre isso, não vou repassar tudo aqui, mas nós sabemos que esse desenho tem um objetivo, que é a montagem do componente, a montagem do equipamento, do dispositivo. Então a gente precisa auxiliar essa pessoa com informações que fazem sentido. Por exemplo, ele não quer saber, não seria interessante para ele saber as dimensões de cada componente. Então eu não vou fazer isso, mas talvez seja interessante saber as dimensões totais dessa morsa, para que a pessoa bata o olho e já tenha uma noção se é uma morsa de 500 milímetros, por exemplo, enorme, ou se é uma morsa pequenininha, do tamanho de uma caixa de fósforos, por exemplo. É interessante a gente colocar algumas medidas principais, outras informações a mais também. Então a gente vai fazer isso sem poluir demais, tá, pessoal? A ideia é ser objetivo. Eu gostaria de começar com isso aqui, ó. Na aba Anotação, a gente consegue colocar algumas linhas de centro. A gente tem várias opções aqui, a gente vai fazer algumas delas nas próximas aulas. Quero te mostrar essa daqui agora, ó. Linha de centro, que se refere a linhas retas, e depois essa daqui, marca de centro, que se refere àquelas linhas de centro nos círculos, em furos normalmente, né? Vamos lá, linha de centro, essa daqui primeiro. A maneira mais fácil é assim, ó, clica em uma aresta, clica na outra, e ele vai jogar automaticamente uma linha de centro entre as duas. A linha de centro ficou um pouco pequena, porque na verdade ele respeitou o tamanho, né, das arestas que eu cliquei. Mas nada me impede de selecionar essa linha de centro. Pegando aqui bem na extremidade, a gente consegue ampliar essa linha de centro. Olha lá. Marca de centro, por exemplo. Clicando ali, eu posso colocar no centro desse cilindro. Olha lá. Clico em qualquer arco aqui. E ele colocou ali uma linha de centro no círculo. Podemos fazer isso aqui também, ó. Marca de centro. Poderia clicar em cada furo, ou eu poderia usar essa opção aqui, ó, inserção automática para todos os furos. Tem outras opções também, mas eu não uso. Eu só uso quando se refere a furos.
Clico ali, clico na vista, ele colocou automaticamente várias marcas de centro nos furos ali. Ok, aceito o comando. Tá? Tem uma outra forma de colocar uma linha de centro, uma linha reta, de uma forma mais artesanal. Então eu já quero te mostrar isso aqui também. Nessa aba Esboço, veja que você tem os mesmos comandos dos esboços que a gente faz lá no 3D. É a mesma coisa. E você pode inserir desenhos aqui. Qualquer coisa que for auxiliar no seu detalhamento, você pode desenhar aqui com essas ferramentas. Por exemplo, comando linha. Vou encontrar o meio dessa aresta, cliquei ali. O centro dessa outra aresta, cliquei ali. Ele criou uma linha. Até aqui, nada de novo. Vou fazer aqui algo que você já conhece também lá do 3D. Eu vou estender essa linha com o comando estender entidades. Clico na linha ali, ó. Até aqui nada de novo, né, pessoal? Posso excluir isso aqui. E agora eu transformo essa linha contínua em uma linha de centro. Seleciono ela, venho aqui nessa opção estilo de linha e coloco, por exemplo, essa linha aqui, ó, Center, que é uma linha de centro, tá? Ou qualquer outra que você escolher por ali. Agora, é importante que eu te mostre isso também. Provavelmente isso aqui não vem habilitado aí no seu software de instalação, né? Então eu vou fechar aqui, eu vou mostrar como que a gente coloca esse menu de formato de linha ali. Pelo menos para mim ele não veio automaticamente. A gente faz assim, botão direito aqui nesse menu, barras de ferramentas. A gente tem várias ferramentas que a gente pode inserir aqui na nossa área de trabalho. Eu vou colocar essa aqui, ó, formato de linha, tá aqui. Ele habilitou ali, eu posso arrastar aqui para cima e ele vai ficar preso aqui nesse menu alto aqui, tá? Aqui eu consigo colocar inclusive outras características nessa linha, como por exemplo, vindo aqui, ó, espessura da linha, olha lá. De repente pode ser que isso faça sentido em algum desenho. Outra coisa é a cor da linha também. Vindo aqui, escolho uma cor para essa linha. Olha lá. Pode ser que em algum momento isso seja importante, seja interessante. Ctrl Z eu vou desfazer e vou manter dessa forma, tá? Então foi uma forma mais artesanal de colocar uma linha de centro aqui também. Ainda na ideia de enriquecer esse desenho, por que não colocar agora as principais dimensões? Desenho de montagem eu sempre faço isso. Dimensão inteligente, o mesmo comando que você já conhece lá dos esboços, serve aqui também. Esse mesmo comando ele aparece em um outro menu, não só aqui no esboço, mas aqui também, ó, anotação. Olha lá, dimensão inteligente, é a mesma coisa, tá? Então vou colocar, por exemplo, o comprimento total dessa morsa, vou pegar aqui dessa extremidade até essa outra aqui, vou colocar a dimensão ali. Aqui, diferentemente dos esboços, a gente capricha um pouco mais na posição das cotas, afinal de contas isso aqui é um desenho que provavelmente seria impresso, né? Não é igual à ideia do esboço, que ele vai ficar escondido, ninguém vai ver aquelas dimensões colocadas. Muito bem, vejo aqui que tem um excesso de precisão, 2 casas decimais, isso aqui indica que existe uma certa precisão. A gente ainda vai falar mais sobre precisão e tolerâncias, né, nos desenhos dos componentes. Mas eu vejo aqui um certo exagero, já que eu quero somente informar o tamanho aproximado dessa morsa. Dou um clique ali, aqui onde ele pede 2 casas decimais, eu posso mudar para 1 casa, por exemplo, ou nenhuma. Mas eu vou deixar com 1 casa decimal, olha lá, ele já alterou. Outra coisa que eu posso alterar por aqui é colocar, por exemplo, vindo aqui em outro, o estilo da fonte. Posso soltar isso daqui e trabalhar na fonte aqui, ó, fonte, tamanho de letra, tudo isso, tá? Mas eu posso também utilizar o padrão do meu documento, que está atrelado às configurações iniciais que você fez. Na aula passada eu deixei para download um arquivo, se você utilizar, você vai ter características aqui no seu desenho muito próximas às que eu estou trabalhando aqui, tá? Continuando com a ideia das dimensões, volto lá, comprimento total. Aqui eu posso colocar, por exemplo, a largura dessa morsa. Aqui ele não colocou casas decimais porque era uma medida redonda, ele faz isso meio que automaticamente. Comprimento, largura e agora a altura. Eu vou pegar aqui dessa extremidade até o final aqui, na base, a altura da morsa. Pronto. Veja pessoal, um princípio legal aqui também para te passar é que é interessante que você distribua as cotas.
Tenta não encher uma única vista com dimensões, informações e deixando outras vazias. É uma questão técnica e também de estética, que você distribua as cotas através das vistas, tá? Outra dimensão que eu gosto de colocar é aquela que é relacionada ao funcionamento do equipamento, do dispositivo em si. Por exemplo, aqui no caso da morsa, seria legal a gente colocar a abertura total da morsa. É uma informação importante para a pessoa que está conhecendo esse projeto pela primeira vez. Seria isso aqui, ó. Daqui, opa, deixa eu pegar melhor ali. Daqui para cá. Agora perceba o seguinte, eu tenho ali uma medida quebrada. Por que eu tenho essa medida quebrada? Não foi projetado assim. É porque essa mandíbula móvel não está encostada no seu limite aqui, certo? No fim de curso dela. Isso aqui é uma vista que veio do 3D. Deixa eu voltar lá no 3D, Ctrl Tab. Olha lá. Quando nós fizemos, deixa eu atualizar aqui. Quando nós fizemos o estudo de movimento, eu coloquei um travamento daqui para cá, né? Uma coincidência, uma distância zero, na verdade. Porém, isso não refletiu aqui no nosso modelo, como eu já te expliquei, são coisas distintas aqui no SolidWorks, o desenho de modelo e o estudo de movimento. Muito bem, nada me impede de fazer isso agora. Você vai ver que quando eu voltar lá no nosso desenho 2D, aquilo vai estar atualizado, tá? Então, deixa eu ir lá para te mostrar. A gente vai fazer lá no 3D, quando eu vier aqui, isso aqui vai estar atualizado, tá? Inclusive a dimensão também. Voltando no 3D, nós vamos fazer isso então. Eu me lembro de ter fixado todos esses componentes aqui na nossa montagem. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é desafixar aquilo que eu quero movimentar. Por exemplo, a mandíbula móvel, que é o principal deles. Agora, não só a mandíbula móvel, como também todos os componentes que têm algum tipo de posicionamento junto com essa mandíbula móvel, que se movimentam junto com ela. Por exemplo, esse mordente, esses parafusos aqui, para isso eu vou passando o mouse aqui, ó, ele vai me mostrando quais são. Olha lá. Existe um link também no movimento desse eixo, certo? Junto com a mandíbula. Nós colocamos isso conforme a mandíbula se movimenta. Isso está de acordo com o passo da rosca e o eixo vai girando. Então eu preciso desafixar tudo isso também. Eixo, haste, ponteiras e isso aqui também, ó, essa arruela e esse parafuso. Tudo isso aqui forma um conjunto, né, que se movimenta ao mesmo tempo. Muito bem, botão direito ali, flutuar. É assim que eu vou desafixar aqui no SolidWorks. Se tudo deu certo, isso aqui volta a ter um movimento, olha lá. Ok, agora o que eu preciso é juntar isso daqui, né? Vou colocar aqui uma coincidência. Ok. Agora sim tudo deve estar travado de novo. Deixa eu atualizar ali. Não tem nenhum erro. Eu observo aqui que aparentemente alguma coisa não está legal. Deixa eu puxar ali. Conferindo, olha lá. Está definido. Talvez fosse alguma coisa relacionada ao último comando. Mas agora está tudo ok. O que eu não estou gostando aqui é que a haste ficou muito em pé aqui. Talvez isso fique esquisito lá no nosso desenho 2D. Vamos ver como ficou por enquanto aqui. Voltando lá, ele está atualizando o desenho. Olha lá, atualizou. Veja, a medida está correta agora. Ele atualizou automaticamente, 70. Ele encostou aqui também. Embora os filetes de rosca estejam fora de sincronia, vamos ver o que a gente consegue aqui, mas isso aqui não é o mais importante. O mais importante é que a gente tenha a medida correta. E isso aqui ficou bastante feio, porque o eixo, a haste, melhor dizendo, está em pé, né? Olha lá, ficou tudo atualizado. Voltando no 3D, eu vou ver se eu consigo mexer nessa haste. Por hora, é claro, ela não vai conseguir ficar na horizontal ali. Uma questão de melhor visibilidade lá no nosso desenho 2D, né? Mas eu ainda tenho um recurso que eu posso fazer aqui. Eu posso voltar lá naquele posicionamento chamado parafuso, que nós colocamos para poder justamente criar aquele efeito, né? Aquele movimento. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu ainda não mostrei isso para você, então é uma boa oportunidade. Clicando ali, ele me dá essa opção de suprimir. Ou seja, ele vai desativar esse posicionamento. É como se ele tivesse excluído, mas ele não será excluído definitivamente. Olha lá, ele apagou e por hora é como se ele não existisse. Então eu consigo movimentar o eixo aqui, ó.
Vou colocar na posição que eu quero. Não precisa ficar totalmente na horizontal. Eu acho que fica legal mais ou menos assim. Tá? É questão de gosto mesmo aqui, né? Ok, e agora eu vou voltar com ele. Eu não vou deixar sem aquele posicionamento. Cancelar supressão. Pronto. Vamos ver se deu algum erro, atualizando aqui. Porque é comum que esse tipo de intervenção muitas vezes resulte em algum erro. E aí a gente vai movimentando mais um pouco até dar certo. Ok, vamos ver o 2D como ficou. Atualizando a folha. Olha lá, ficou bem legal agora, né? Eu acho que está mais apresentável dessa forma. Com esse eixo quase na horizontal, essa haste, melhor dizendo. Apenas para concluir esse trabalho, eu vou voltar a fixar todos os componentes. Botão direito, fixar. Vou salvar isso daqui. Pronto. Posso inclusive fechar. Tudo atualizado aqui no desenho. É possível que ao editar o 3D, durante a atualização do detalhamento 2D, aconteçam alguns erros. Então, normalmente as vistas ou algumas cotas, elas vêm em uma cor diferente, um amarelo, um esverdeado, alguma coisa assim. Se isso acontecer, pessoal, que é bastante comum, você volta lá no seu 3D, mexe mais alguma coisa, faz algum ajuste, volta no 2D e vê se foi suficiente, se ele conseguiu atualizar. Isso acontece muito ao passar cortes, ao passar seções em áreas complexas, como por exemplo a região da rosca, né, que nós desenhamos em 3D aqui. Fica essa dica então. E agora eu me lembro também que eu ainda não salvei essa folha até agora, então eu vou fazer isso agora. Salvar como? Lá na pasta do projeto ele já colocou o mesmo nome da montagem, mas eu vou acrescentar ali o nome detalhamento. Eu gosto de fazer assim, detalhamento, morsa de mesa, versão 01, salvar. Uma coisa que eu estou observando aqui, pessoal, é que eu tenho as linhas tracejadas aqui nessa vista e nessa daqui eu deveria ter também. Como ele foi originário, essa vista foi originária dessa outra que não tem as linhas tracejadas, porque aqui é um corte, eu escolhi assim, aqui também ficou sem. Mas eu posso selecionar essa vista, voltar aqui e colocar as linhas tracejadas, porque essa é uma vista comum, é mais apropriado tecnicamente que ela tenha as linhas tracejadas ali. Ok, falando ainda em enriquecer o desenho, a gente pode colocar algumas anotações, coisas objetivas, tá? Coisas que fazem sentido. Então eu venho aqui nesse comando nota, clico em qualquer lugar e simplesmente digito ali, por exemplo, ó, abertura total, tá? Deixa eu selecionar isso aqui. Posso inclusive já mexer algumas configurações aqui. Tamanho da fonte, cor, tipo da fonte, né? Por hora eu vou apenas diminuir um pouco aqui, ó, 2,5. Ok. Tá feito ali. A minha intenção é colocar isso aqui, ó. Olha lá, 70 milímetros, abertura total. É algo informativo, né, para quem vai fazer uso desse desenho. Nos projetos de ferramentas, nós costumamos colocar aqui que tipo de planta que é também. Por exemplo, planta inferior, planta superior, planta do conjunto intermediário, tá? Deixa eu colocar uma nota aqui, ó. Por exemplo, planta, nesse caso eu vou colocar planta geral. Nem seria tão necessário, né? Mas apenas para ilustrar, eu vou colocar isso aqui. Falando aqui dessa sincronia da rosca, veja, ficou bem feio isso daqui. Eu não vou tentar melhorar isso aqui não, tá pessoal? Isso aqui é só representativo, então eu vou deixar assim mesmo, porque eu imagino que se eu tentar corrigir isso aqui, essa haste vai sair da posição. Então eu tenho que escolher uma coisa ou outra, né? E eu vou optar por deixar a haste nessa posição. Nos projetos do dia a dia nem é comum que a gente desenhe a rosca em 3D, mas apenas aquela rosca representada, né? É mais aceitável tecnicamente, inclusive. Ok, o que mais que eu posso fazer aqui? É interessante colocarmos também uma vista isométrica. A vista isométrica ela nos ajuda a já entender do que se trata o desenho logo de bate-pronto, né? Sem ter que ficar interpretando muito essas vistas. Então vamos lá. Desenho é uma vista projetada. Eu escolho agora alguma dessas vistas existentes para originar a minha isométrica. Eu vou escolher essa daqui, clico ali e veja, quando eu arrasto nas 4 diagonais, ele possibilita a criação de uma isométrica. Agora cuidado,
porque cada uma dessas isométricas não parece, mas elas são diferentes. Então você tem que observar ali com cuidado qual é a isométrica que melhor se adequa à sua intenção, né, de mostrar ali o dispositivo, enfim. Nesse caso eu acho que é essa daqui, porém ficou bastante poluído com as linhas tracejadas. Seleciono, tiro as linhas tracejadas ali, ok. Ficou bem melhor assim, né? A ideia é colocar aqui nesse canto, ó, em cima da legenda. Existe um tombamento nessa vista, não tá legal, geralmente ela vem assim. O que eu faço? Botão direito ali, a gente vem aqui, ó, Zoom, Pan, girar, girar vista. Por aqui você gira ela de uma forma definitiva. E aqui, pessoal, a dica é o seguinte, vai de 30 em 30 graus. Isso tem a ver com aquele eixo isométrico, onde a gente tem 120 graus 3 vezes. Enfim, de 30 em 30, múltiplos de 30 aqui fica melhor. Por exemplo, 30 graus, aplica. Ainda não está legal, posso girar mais um pouco. Então, 60, aplica. Olha lá, ficou perfeita essa vista isométrica, né? Girada a 60 graus. Agora eu posiciono aqui, sem invadir a legenda. Tá legal assim. Para encerrarmos essa aula, o que está faltando é a gente trabalhar um pouco aqui nessa legenda, né? Eu já mostrei para você um pouco disso na aula passada e a gente vai fazer isso agora. Para entrar na edição da legenda, eu venho aqui em formato de folha, editar o formato da folha. Ou, por um outro caminho, botão direito aqui na folha que está ativa, eu sei qual folha está ativa olhando aqui embaixo, botão direito ali, editar o formato da folha. O desenho desaparece porque na verdade nós estamos agora trabalhando no background, né, na parte de trás ali do nosso desenho. Eu sei que eu estou no modo edição da folha porque eu tenho esse ícone aqui por onde inclusive eu vou concluir o comando. Ok? Vamos lá. Denominação. Aqui a gente coloca o nome da nossa folha. Dando 2 cliques ali, por exemplo, montagem geral é o nome dessa folha. E posso colocar também do que se trata, né? Que é uma amostra de mesa. Clico fora, posso reposicionar isso daqui. Olha lá. Algumas informações aqui se referem de forma específica ao meu ramo de atividade, as ferramentas de corte, dobra e repuxo. Então, onde não se aplica, eu vou colocar um tracinho ali. Por exemplo, ferramenta. Agora, número do produto, a gente pode inventar um número ali, ó, um número qualquer, faz de conta. Operação também é algo específico no ramo das ferramentas. Ok. Cliente, coloca aí o nome do seu cliente. Cursos repuxando, por exemplo. E podemos relocar aqui, realocar essa anotação. Material, tratamento e número de item são informações que nós vamos utilizar nos desenhos dos componentes, né? Não se aplica a um desenho de montagem. Então vou colocar um hífen também, mas a gente vai utilizar isso aqui nos próximos desenhos, tá? Quantidade 1, a escala é 1 para 1 mesmo, senão eu editaria isso daqui. Data, você coloca a data. Projetista, revisão 01 mesmo. Esse campo, na aula passada eu já mencionei isso, ele fica reservado para você colocar, por exemplo, o logotipo do seu cliente, logotipo do seu escritório, coisas desse tipo, tá? Ok, terminei a edição da folha, no caso da legenda, saio do comando, tá tudo certo ali. Na próxima aula nós vamos falar sobre lista de materiais e o meu objetivo é colocar a lista aqui no canto da folha. Então a gente ainda vai remanejar aqui a posição dessas vistas, tá bom? Mas isso é assunto para a próxima aula. Curta esse vídeo se você gostou, se você aprendeu algo novo aqui. Não deixa de comentar se você faz algo diferente aqui no SolidWorks, se você tem alguma dica a mais, tá bom? Se inscreve no canal caso você não seja inscrito e não deixe de conhecer meus cursos fechados. São cursos na área de projetos de ferramentas de corte, dobra e repuxo, projetos de estampos. Vai lá no meu site que é o repuxando.com.br. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.